E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Desta vez eu vou falar sobre uma biomolécula muito importante, o aminoácido. Ele é tão fundamental que ele está constituído em vários tecidos no nosso organismo. Basicamente, são os quebra-cabeças que vão formando nossas proteínas. Aí, proteína você já viu, tipo, tem tudo, enzima, receptor, hormônios, formam os peptídeos e tudo. Então, é uma biomolécula fundamental. Para você saber mais, você pode encontrar no capítulo 3 do livro de bioquímica do Leninger, né? E aqui tem uma molécula de aminoácido que a gente vai falar um pouco mais depois. Falando um pouco da estrutura química do aminoácido, vamos começar com o esqueleto dele, certo? No centro desse esqueleto, a gente tem um carbono. Esse carbono é chamado de carbono alfa para todos os aminoácidos. Essa estrutura é comum. Então, esse carbono vai fazer a ligação com íon carboxila, certo? Com hidrogênio, um grupamento amina e com um grupamento R. R no qual sentido? Que pode variar de acordo com o aminoácido. Ele, nos 20 tipos principais de aminoácidos, é diferente, certo? Uma coisa que eu gostaria de ressaltar é que esse carbono aqui, ele faz, dependendo do grupamento R, se não for H, ele faz ligações com 4 grupamentos diferentes, certo? Então, o que isso nos diz? Que esse carbono é quiral na maioria dos aminoácidos, nos 19 principais aminoácidos. Isso tem um papel muito importante na hora de ligação com o receptor, certo? Como funciona assim? Você já deve ter visto o conceito de isomeria, né? Principalmente essa isomeria constitucional plana que a gente vê no ensino médio. Uma coisa também que você deve ter visto é que tem a espacial, de acordo com como a molécula se estrutura no espaço. Como funciona? Por esse carbono ser quiral, ele, dependendo da constituição, ele pode ter duas configurações. Nesse caso, a gente vai usar os termos L e D. Tem a ver com a orientação da luz, se passar por um recipiente com esse composto específico, ou seja, L-alanina ou D-alanina, vai ter uma direção diferente da luz. Normalmente, o L é para levódestrógeno, ou seja, para a esquerda, e D para destrógeno, ou seja, para a direita, após passar a luz por esses estereoisômeros, certo? Então, só que isso não sempre acontece com os aminoácidos, certo? Então, fez uma convenção no qual o L, para ser um aminoácido do estereoisômero tipo L, tem que apresentar mais ou menos esse esqueleto aqui da L-alanina. L-alanina meio que foi selecionada como padrão e a partir dela os aminoácidos são classificados no sentido de L ou R, certo? Como funciona? Essa estrutura aqui, ó, nos diz que, lembrando só que quando essa cunha está fechada, significa que está vindo para minha direção, certo? Saindo da tela para minha direção. Quando está sublinhada, é que está na parte de atrás do plano, certo? Então, perceba que esse grupamento amina está na esquerda nessa configuração, no qual o carboxila está atrás, em cima, e o metil está embaixo, para trás, certo? Por ele estar na esquerda, é L, né? Esquerda, né? Agora, da direita, ou seja, L de left, você pode associar assim. E direita tem o D, né? Que aqui, ó, basicamente, NH3 está mais para a direita. E é basicamente isso. A partir disso, você consegue identificar se o aminoácido é L ou D, e aí por aí vai. Nos seres vivos, tem digamos assim, um predomínio de aminoácidos na estrutura L. Isso tem um significado evolutivo, né? Nossas enzimas, nossos receptores e tudo aquela produção de aminoácidos foi pensado justamente na maneira de meio que ser específico, justamente por ocorrer receptores, interação com a enzima, tudo ser específico, de acordo com o âmbito espacial, isso acabou sendo específico e houve uma predileção, podemos dizer assim, pelo estereoisômero L do que o D, em aminoácido. Em carboidrato, a gente vai ver que vai ser diferente. Bom, em termos de alguns aminoácidos vão sofrer algumas modificações, certo? Então, é importante você, igual em química orgânica, você conta os carbonos. Eu trago aqui duas possibilidades de você contar os carbonos desses aminoácidos. Começando pelo carboxila, né, que do grupamento do esqueleto inicial, ele é o número 1, e daí vai aumentando, né? A gente vê aqui a lisina até o 6. Outro método é também, a partir do carbono alfa, você ir colocando beta, gama, delta e epsilon. Isso daí é mais ou menos um detalhe que você pode achar interessante, sabe, na hora de
você classificar alguma potencial estrutura, por exemplo, se aqui tiver um grupamento fosfato, aí você já dá um nome diferente de acordo com o carbono com o hélice ligado, né? E aí vai. Bom, falando um pouco de nomenclatura, é uma coisa primordial, principalmente na hora que você está sequenciando aminoácidos. Imagina o trabalho que seria se a pessoa que estivesse analisando a sequência de uma proteína tivesse que colocar todo o nome da proteína, do aminoácido, tudo ligado. Ia dar uns arquivos gigantes, né? Os arquivos de bioinformática de ação, de sequenciamento de ação grandes, e ia ficar ainda maior. Então, o que aconteceu? Essa cientista, ela meio que pensou no método lúdico e fácil lúdico não, mas didático de como as pessoas poderiam substituir os aminoácidos por uma letra do nosso alfabeto. Então, existem aminoácidos que, dos 20, né, principais, começam com a letra única. Então, eles ficaram com essa letra, por exemplo, histidina. Não tem outro aminoácido com H, né? Então, ela notadamente ficou com H. Aí vai de estruturas que, por exemplo, a arginina, esse R assim, ó, sabe? É forte, então ele acabou ficando com R. E aí foi dando os nomes, fenilalanina com F, algo mais ou menos lógico. Prolina. Um detalhe muito interessante é que, por exemplo, aminoácidos como alanina, e que tem A, asparagina e aspartato, o A ficou com a alanina porque ela notavelmente tem uma ocorrência maior em proteínas de modo geral. Se você pegar aqui, ó, 7,8, agora você vê asparagina, né, 4,3, arginina 5,1. Então, ela notavelmente ocorre mais em proteínas, então ela teve essa prioridade. Mas é basicamente isso. Eu te aconselho a você, caso seja cobrado a lembrar dos aminoácidos pela letra, você usar de ferramentas, mapas mentais, assim, ó, para lembrar de cada grupo, por exemplo, GAP, velinha, alguma coisa, formar alguma ideia na sua cabeça. Ou até mesmo uma coisa que eu usava bastante é escrever o nome de pessoas com as aminoácidos, por exemplo, Gabriel, aí você começar a glicina, alanina, aí vai, você que sabe. O B não tem, né? Porque tem algumas letras, são 20 aminoácidos, e são 26 letras no nosso alfabeto, naturalmente algumas letras não vão significar nada. Aqui tem também, além da abreviação de uma letra, tem a de 3 letras. Aí já é um pouco mais simples, porque são geralmente as 3 primeiras letras em inglês. Aí fica mais tranquilo. Bom, os grupamentos de aminoácidos vou passar aqui. Você não sei como vai ser o método de avaliação da sua disciplina, mas eventualmente eles podem pedir que você relacione os aminoácidos para saber se eles são de um grupo. Por exemplo, pode ter uma questão assim: uma enzima cliva resíduos de aminoácidos básicos, por exemplo. Aí você tem que saber, qual que é os aminoácidos básicos? Ele te dá uma sequência. Então você tem que, além de saber quais são os aminoácidos básicos, saber quais são as letras deles. Então, é importante, se você for cobrado, saber dessas estruturas também. Certo? Aí, aqui, basicamente, você vê que aqui tem hidrocarboneto bastante, apolar, né? Algo hidrofóbico. Quando a proteína tem esses resíduos hidrofóbicos, normalmente eles estão associados ou em proteínas transmembranárias, quando eles estão na membrana, ou quando eles estão no centro da estrutura da proteína, né? Que elas ficam mais afastadas da água, justamente por obedecer, né? Uma, digamos, lei, da termodinâmica, né? Que se, por exemplo, algo apolar ficar exposto com água, teria que ter toda uma trama organizada de água, isso já gastaria muita energia. Aqui temos os grupos R aromáticos, grupamentos de aminoácidos aromáticos. Por que aromático? Justamente porque todos eles têm esse anel de benzeno, digamos assim, esse anel aromático, sobre os quais fluem os elétrons, né, os pares de elétrons, assim, é aquele anel que, inclusive, tem propriedades ópticas, que vamos ver no slide seguinte, certo? Fenilalanina, tirosina, triptofano, em relação à absorvância e comprimento de onda. Vocês vão estudar em métodos analíticos, pode ser em biofísica ou, dependendo de bioquímica, como for sua grade, existe uma maneira de analisar a concentração de uma substância através da sua absorção. Isso não é para todos os compostos, mas de certo modo, acontece por exemplo, você pode analisar em proteínas, de certa forma, se você colocar elas num equipamento chamado espectrofotômetro. Consiste basicamente em uma lâmpada, né, ou uma fonte de luz, que vai emitir energia, né? Essa onda vai atingir a região que vai estar numa amostra e, dependendo da concentração, quanto mais concentrado for, maior vai ser essa absorção naquele comprimento de onda específico que você colocar.
Geralmente, um protocolo te avisa qual que é o comprimento de onda específico para a substância que você vai analisar. Notavelmente, quando a gente está falando de proteínas que têm resíduos, normalmente de triptofano, tirosina, fenilalanina, eles têm esse pico de absorvância no comprimento de onda 280 nanômetros, ou seja, você tende a colocar nesse feixe para ele atingir a amostra e a partir daí você tem uma ideia de quanto é a absorvância, ou seja, quanto maior a absorvância, você tende a pensar que quanto é maior a concentração da amostra que você está analisando. Isso daí pode ser usado para diferentes quantificações de várias coisas que podem ter absorvância característica, certo? Tá, agora a gente vai falar dos grupamentos R, ou seja, polares não carregados. A gente já tem um número maior de substâncias que tem um grupamento hidroxila ou grupamento amida, né? Que vai, de certa forma, reagir com a água, certo? A cisteína, ela é um aminoácido que tem um grupamento SH, um tiol, assim, na extremidade. Quando a cisteína, provavelmente uma proteína, uma sequência proteica, encontra com outra, dependendo das condições, elas podem formar uma ligação covalente e gerar uma cistina. A cistina justamente seria essa ligação entre duas cisteína por uma ponte de sulfeto. Como é uma ligação covalente, ela é forte, mais forte do que as outras interações não covalentes, aquelas forças de Van der Waals, interação de hidrogênio, isoladamente, sabe? Ela tem uma energia mais forte para ser quebrada. Aqui a gente está falando de outro grupo, né? São os aminoácidos carregados positivamente, né? Ou também chamados de aminoácidos básicos. Justamente tem uma base, né? A amina, né? Bastante básico. Temos também os carregados negativamente, né? O aspartato e o glutamato. Aspartato, no caso, se vocês verem, é bastante similar à asparagina e glutamato é bastante similar à glutamina. No caso, a estrutura é basicamente quase igual, só muda que aqui tem um carboxila, lá tinha um grupamento amida na extremidade. E aqui temos umas diferentes variações que podem acontecer nos resíduos de aminoácidos, igual eu falei. Eles podem, eventualmente, depois do processo de tradução, né, com ribossomo e tudo, sofrerem alterações. Aqui, nesse caso, na 4 e 5, hidroxiprolina e hidroxilisina, a gente tem a adição de um grupamento hidroxila. Isso é importante, nesse caso desses dois modificações de aminoácidos, na hora da síntese das fibras do colágeno. Lembra que são 3 fitas que vão se enrolar e fazem parte do espaço intracelular, né? Então, é bastante importante que esses resíduos de aminoácidos na fita de sequência de aminoácidos sofrerem essa alteração, senão vamos ter uma irregularidade e pode causar uma doença. E tem também outras modificações aqui, olha só, a desmosina, presente principalmente na proteína elastina também, presente no espaço intracelular e tudo. A ornitina e a citrulina são derivados de aminoácidos, né, que têm um papel importante, elas são intermediárias na ciclo da ureia, que você vê geralmente em bioquímica metabólica. Você vai se deparar com essas dois derivados de aminoácidos. Bom, um tema muito importante, quase central, é a titulação de aminoácido. Não sei se você lembra, mas titulação tem a ver, tipo, química experimental, sabe? Que você está titulando uma coisa para ver quanto de ácido, de base você vai colocar para saber a concentração de uma amostra de ácido desconhecida, algo assim. Os aminoácidos, como a gente falou, eles são aminoácidos, ou seja, eles têm um comportamento, assim, de doar prótons, assim, dependendo do pH e tudo. E você pode, inclusive, titular essas biomoléculas. Aqui tem uma estrutura dos aminoácidos, temos 2 tipos de estruturas, digamos assim. A forma não iônica, que não tem nenhuma carga, e a forma zilteriônica, que zilterium vem do alemão, que significa íon híbrido, sabe? Porque você tem tanto a parte positiva do grupamento amina, quanto negativa do carboxila. Então, você tem, tipo, somando a tudo, a carga final dá 0, né? Mas a carga final das duas são iguais, né? Mas perceba que aqui tem carga no carboxila e amina e aqui não. Aqui temos o zilterium, né, atuando como ácido. Lembra o conceito de ácido de Bronsted-Lowry, que é basicamente o ácido aquele que libera prótons, H+. Entendeu? Aqui, ó, ele liberou, né, do grupamento amina, certo? Ele é NH3+, ficou NH2 e esse H+ foi para longe. Aqui temos o deutério como base, e base, segundo esse conceito de ácido base, é aquele que recebe prótons, H+.
Então, ele tem esse complemento híbrido. Aqui temos exemplo de titulação, eu vou mostrar no quadro como melhor funciona. Aqui eu vou trazer um exemplo de titulação de aminoácido, nesse caso a glicina, certo? A glicina aqui, eu escrevi a estrutura molecular dela, né? Quer dizer, a estrutura química dela. E basicamente aqui o grupamento R é um hidrogênio, perceba isso. O que acontece? Esse aminoácido ele possui dois grupos passíveis de serem ionizados, ou seja, eles vão perder o elétron, né, conforme o pH. Nesse caso, temos o grupamento amina, né, NH3, e tem também o carboxila, certo? Que eles podem perder hidrogênio de acordo com o pH. Você pode pensar na seguinte maneira. Bom, esse aminoácido aqui, por estar num ambiente bastante ácido, imagina, por exemplo, um pH igual a 1, por exemplo, você vai ter uma estrutura predominante dessa daqui. Você pode pensar da seguinte maneira, para te ajudar. Olha, o ambiente tem bastante H+, certo? Então é como se tivesse uma nuvem em volta de H+, pressionando com que esse NH3 ficasse recebendo o H+, e essa carboxila, consegue também, continua com o hidrogênio. Pois bem, como todo ácido fraco, digamos assim, ele não se dissocia totalmente, igual ao ácido clorídrico, que é um ácido forte. O ácido fraco ele vai perder hidrogênio, só que num equilíbrio químico, certo? Representado por essas duas flechas. E como você deve se lembrar nas aulas de química, nessa parte de equilíbrio químico, isso é atribuído uma constante, certo? Que basicamente é dada pela, no caso, você multiplica os produtos, e se tiver algum fator assim, elevado ao coeficiente, né? Você eleva, claro, dividido pelo reagente, certo? E aí, então aqui a gente tem a forma que perdeu o H+, né? Eu vou representando para C-, e a forma que mantém toda a protonada, eu vou chamar de HA, certo? E daí a gente consegue ter uma relação de um equilíbrio químico. É bastante comum, nesse exemplo de aminoácidos, quando vão dar características físico-químicas, eles darem um valor, o pK, no caso do equilíbrio, certo? Nesse caso aqui, nessa primeira reação, eu estou chamando de pK1, porque é a primeira, certo? E ele vai ser fornecido para a gente nos exercícios. 2,34 basicamente está numa tabela. Mas qual é a relação desse K com esse PK? Basicamente, PK é menos log de K. Você pode ter associado mais ou menos com pH, né, que é menos log da concentração de H+, e esse P de minúsculo significa isso, menos log do que ele vem em seguida, depois, né? No caso o K, que é da reação. E outra coisa que eu gostaria de ressaltar é que uma coisa muito frequente é você ver de carga final. Por exemplo, essa parte toda protonada, por ter carga positiva por NH3, ele tem uma carga final mais 1. Já quando ele perde esse H+, da hidroxila, e forma esse íonzinho deutérium, né? Essa carga negativa acaba compensando de certa maneira a positiva e se anula, certo? Agora eu vou falar um pouco mais da segunda parte, ou seja, possível de perder H+. Aqui temos onde paramos, né, no íonzinho deutérium, com a carga final igual a 0. O grupamento amina está com NH3 e o hidroxila perdeu o hidrogênio, certo? Está na hora de perder o segundo H+. À medida que você vai aumentando a concentração de base numa titulação, o ambiente de H+, vai sendo reduzido, certo? Isso você pode pensar também num exemplo de equilíbrio, pois você está diminuindo o H+, certo? E se você relembrar dos conceitos de Le Chatelier, é como se você estivesse deslocando o equilíbrio para a formação desse daqui. Então, à medida que você vai subindo o pH, ou seja, reduzindo o H+, você vai ter essa estrutura mais totalmente desprotonada como predominante, certo? E aqui também temos o valor, nesse caso o pK2, porque é a segunda etapa que ele perde o H+. Nesse caso é 9,6. Então, basicamente, esse número vai nos dizer, e esse pK está diretamente relacionado com a atividade, né? A habilidade desse aminoácido em liberar o H+, ou seja, na sua atuação como ácido, né? Então, nesse caso aqui, no pK2, a gente está falando do grupamento amino, que ele vai perder o H+, certo? Note, como aqui temos a carga negativa e o grupamento amino não tem mais a carga positiva, a carga final é igual a -1.
Isso vai ser bastante importante para uma coisa que a gente vai ver logo em seguida. Outra coisa que é fundamental é que esse equilíbrio aqui, ó, de ácido fraco e a sua base conjugada é um perfeito sistema tampão, certo? O que significa sistema tampão? Que você vai poder adicionar no sistema ou adicionar ou retirar ácidos e você vai ter uma variação pequena do pH. Esse efeito tampão é bastante importante, por exemplo, para tamponar nos fluidos, né? Como, por exemplo, o sangue. Para que, por exemplo, se tiver uma atividade mais elevada, algo mais intenso, um metabolismo mais intenso, e tem a acumulação de ácido lático, por exemplo, o sangue não vem alterar drasticamente o pH. Teremos uma amenização. No caso do sangue, não é por aminoácidos, e sim, principalmente pelo tampão bicarbonato. E também pelo tampão fosfato, certo? Aqui voltando, existe uma equação, a equação de Anderson-Alcebach, que basicamente vai falar da proporção, né, a partir do pH e do pKa, que é resultado do equilíbrio químico, né, desse ácido com a base conjugada, você vai poder determinar os valores tanto da parte que perdeu o H+, quanto da parte que antes continua o H+. Se você vai lembrar aqui, ó, o ácido, né, vai liberar a base conjugada e o H+, certo? Basicamente isso que eu estou representando aqui. E uma coisa que dá para derivar, dá para entender dessa equação, é que quando você tem o pH igual ao pKa, ou seja, eles possuem os mesmos valores, durante uma titulação vai aumentando o pH, então é passível desse pH ser igual ao pKa, vamos ter que esses dois membros se anulam da equação, ou seja, temos que o logaritmo dessa razão é igual a zero. Quando temos isso, o logaritmo de qualquer número, de qualquer base, que for daqui no caso, vai ser igual a 1, certo? É só lembrar, 10 elevado a zero, ou seja, 1. Aí quando aqui não tem nada de subtém-se que é 10 a base. Ou seja, ficaria que a razão desses dois termos vai ser igual a 1. E passando para o outro lado, você vai ter que quando o pH for igual ao pK, vamos ter a mesma concentração dessas duas substâncias, a substância do ácido e do que perdeu o elétron. Eu vou mostrar agora, basicamente para finalizar tudo, num exemplo de titulação, certo? Aqui vamos aumentar, né, o hidróxido, pode ser por meio de uma base como hidróxido de sódio, né? E aqui vamos ter o pH do sistema, certo? Aqui na titulação, naturalmente vai aumentar o pH à medida que vai sendo aumentada a concentração de hidroxilas, certo? E aqui percebemos dois eventos específicos, o pK1 e o pK2. Note que quando você vai aumentando a concentração de base, você vai meio que chegar num ponto de inflexão. Isso é como se a concavidade alterasse, né, o lado que ela está voltada e aí mudasse, certo? Perceba isso, basicamente. Forma meio que um platô. E justamente esse é o efeito tampão que eu estaria mencionando, próximo do pK1. Considera-se que esse efeito tampão é um para cima e um para baixo em relação ao pK1. Por exemplo, o pK1 da glicina é de 2,34, ou seja, ela seria um bom tamponante para essa situação no intervalo de 1,34 até 3,34. E a mesma coisa pode ser dada pelo pK2, certo? Então é basicamente isso. Se você for pegar por exemplo, durante a titulação, essa fase aqui, essa etapa aqui, você poderia ser perguntado qual que é a espécie dominante, em qual estrutura de protonação, digamos assim, que a glicina estaria. Notavelmente, ela estaria na estrutura toda protonada, certo? Com o grupamento amina, NH3, e a carboxila com o H, né? Que ela não desprotonou, porque o ambiente está bastante ácido e é favorecido essa estrutura. À medida que a gente vai subindo, a concentração dessa estrutura aqui vai diminuindo, dando origem a essa forma que perdeu o H da carboxila, certo? Então vai aumentando a concentração desse daqui, né? Até que chega nesse ponto de pK1. Quando o pH for igual ao pK1, a gente vai ter as iguais concentrações dessa estrutura e dessa, justamente pelo que eu tinha explicado anteriormente, certo? Aí, a partir do pK1, a espécie dominante passa a ser essa daqui, ó, que tem a carboxila desprotonada, certo? Aí vai aumentando, né?
naturalmente. No PI, que é o ponto isoelétrico, você vai ter o momento em que o aminoácido possui a carga final, né, a média assim, igual a zero, né? Não significa que ele não tenha cargas, mas uma acaba se anulando a outra. E vai chegando até o pK2 e ocorre a mesma coisa. Nesse intervalo aqui entre o P1, PI e o pK2, a espécie dominante é essa daqui, certo? Mas à medida que você chegar no pK2, vamos ter uma maior concentração dessa forma toda desprotonada. Aí quando chegar no pK2, a gente vai ter igual concentração desta forma e desta, certo? Aí a partir do pK2, vamos ter mais dessa forma toda desprotonada com carga final menos 1. Justamente pelo que eu tinha explicado. Um ponto interessante é o PI. Como se é calculado o PI? Tem forma de calcular. O PI para aminoácidos que não têm grupos R ionizados é justamente a média aritmética do pK1 para o pK2. Ou seja, você vai somar os dois e dividir por 2. Nesse caso, 2,34 mais 9,6 divididos por 2 vai dar 5,97. Isso significa que quando o pH atingir 5,97, na minha amostra, as cargas vão ter carga final igual a zero. Isso daí pode ser calculado inclusive em proteína e é influenciado pelos aminoácidos que a constituem, certo? Então, basicamente, isso é usado um método analítico quando você quer diferenciar as suas proteínas e meio que caracterizá-las por conta do PI. Você vai ter, por exemplo, uma amostra que vai variar o pH e ter uma corrente elétrica. Quando essa proteína chegar no ponto isoelétrico, ela para, porque a carga final vai ser igual a zero. Teria essa importância. Aqui vamos mostrar um exemplo aqui, ó, de um glutamato, né, que o grupamento R a gente fez no quadro da glicina. O do glutamato é bastante similar, só que tem um R a mais, porque o R dele tem um carboxila que pode perder elétrons, quer dizer, que pode perder um H+. Então, a gente adiciona mais algum aqui. Para calcular o PI, a gente utiliza uma técnica parecida com a da glicina, certo? A carga, você vai escrever as moléculas aqui, ó, escreve todas elas, toda a protonada. Aqui perdeu protonada no carboxila, geralmente é no carboxila, digamos assim, não da cadeia lateral, né? Mas daqui, né, de cima. Depois você perde da cadeia lateral e, por fim, perde o último, o grupamento amina, certo? Você vai colocar os pK1, pK2 e o pKr, né, do R mesmo. Aí você vai colocar as cargas finais. Mais um, no caso aqui, ó, tá vendo? Tem apenas um positivo, 0, porque aqui anula com esse, menos 1, porque aqui anula com esse, mas ainda tem esse daqui, então vai ficar menos 1. E menos 2, porque aqui tem menos, menos, e aqui não tem nada, certo? Olha, veja só, a gente tem a carga neutra. Então, a gente vai... Esse daqui é o íon deutérium, lembra? Então, o ponto isoelétrico é dado pela soma aritmética, pela média aritmética desses dois, entende? Justamente por eles estarem flanqueando, rodeando, digamos assim, esse íon híbrido. Essa técnica que eu estou te ensinando, ela mais meio que usa para lembrar, saber qual pK eu vou usar para fazer a média, calcular a média. Mais uma técnica que eu faço para lembrar. Ou seja, se eu pegar 2,19 mais esse número aqui, a média vai dar 3,22. Só lembrando que ponto isoelétrico é quando o aminoácido, assim, a maioria dele está com cargas neutras. Não significa que ele não tenha carga, mas uma acaba anulando a outra. Aqui é a mesma coisa com a histidina. A diferença é que o PI dele é dado pela média das duas últimas, certo? Justamente porque a carga neutra está mais aqui, ó, essa estrutura aqui. Novamente, você vai escrever. Aí você vai fazer a primeira perca de hidrogênio, que é do carboxila, depois vai perder hidrogênio do grupamento R, né? E depois vai perder hidrogênio do grupamento amina. Aí você desenha, coloca os pKs, né? E vê o que está flanqueando o zero, esse pKr e o pK2. Ou seja, você precisa somar esses dois. Um recurso que você pode utilizar é que, como, por exemplo, se você lembrar que a histidina é um aminoácido básico, ou seja, ele tende o PI dele num pH mais básico, então você pode lembrar, olha, ele é básico, então o PI dele é a soma dos dois últimos, dos dois maiores valores. E para o ácido você pode pensar o contrário, olha, ele é ácido, então o PI dele vai ser a soma dos outros dois. Ou simplesmente, o mais seguro que eu te recomendo é desenhar as moléculas e colocar na carga dele e ver o que flanqueia o zero e somar os dois. Formação de peptídeos.
Você deve lembrar no ensino médio que a ligação entre dois aminoácidos se chama ligação peptídica. E, se você tiver estudado bastante essa parte do ensino médio, você lembra que libera água, né? Mas, em base, você tem que lembrar que a carboxila vai se ligar com o grupamento amina do outro aminoácido e que eles vão fazer essa ligação covalente, certo? Essa ligação aqui, eu quero que você note uma coisa bastante importante. Não nesse capítulo do Lehninger, mas em outro, você vai ver que essa dupla ligação, esse par de elétrons aqui, ele pode acabar saltando num fenômeno de ressonância entre o carbono e o nitrogênio, formando então assim digamos uma dupla ligação temporária, algo assim. E como você deve se lembrar, diferente das ligações simples, a ligação dupla não permite movimentação entre as estruturas. Então aqui a gente tem algo planar, que não se move, enquanto nos outros a gente vai ter ângulos de movimentação. Inclusive, esses ângulos, eles são tomados em conta quando você está pensando se aquela conformação daquele peptídeo é, digamos, favorável termodinamicamente falando, se a posição, a rotação dele é válida. Mas aqui vai ser sempre plano, não vai rodar essa ligação entre o carbono e o nitrogênio. E aqui pode rodar e assim vai. Entende? Então, aqui basicamente temos uma sequência peptídica. Se você tiver decorado os aminoácidos, a estrutura deles, você pode tentar agora pausar o vídeo e tentar colocar as letras. Por exemplo, aqui, aqui tem caracterina, aí você coloca um S, aqui vai completando. Bom, aqui basicamente estava a resposta: serina, glicina, tirosina, alanina e leucina. Dá um pouco de trabalho, mas assim que você pega, é tipo nas bicicletas, é difícil mais esquecer. Uma coisa válida de ressaltar é que, normalmente, os aminoácidos são lidos da terminal amino terminal para carboxil terminal. Se você lembrar bem, quando você anota uma sequência assim de bases nucleicas, você coloca 5 linhas, 3 linhas, certo? Aqui já é extremidade amino terminal, carboxil terminal. É lida geralmente nesse sentido. Aqui, só para ressaltar, né, que quando faz ligação peptídica, acaba que perde a carga, né? Acaba que só a extremidade NH3 a amino terminal fica positiva e a extremidade carboxil terminal fica também com carga, no caso negativa, e apenas os grupos R, né, a cadeia lateral de alguns aminoácidos possuem carga. Aí a gente vai falar de algumas funções de aminoácidos. A gente pode começar falando do adoçante aspartame. É um adoçante sintético, né, que várias pessoas que estão em dieta com menos açúcares simples, né, esqueci o nome apropriado para isso, elas acabam consumindo. Por quê? Uma molécula dessas de aspartame, ela possui digamos, sabor doce, um potencial de adocicar o alimento muito maior que o da sacarose, e tem a vantagem de não aumentar a sua glicemia, porque é uma sequência de aminoácidos, certo? Então, acaba sendo um recurso. Então, basicamente, temos dois aminoácidos, né? O aspartil, né, que ele basicamente é um aspartato, né, só que está ligado, né, com fenilalanina, né? E tem uma modificação aqui de um éster, né, metílico. Aqui o carboxila, né, do fenilalanina acabou fazendo uma ligação com esse grupamento metil, dando esse éster metílico. É justamente isso. Essa molécula vai interagir com as papilas gustativas da língua e da boca de modo geral e vai transmitir esse sinal doce. Só lembrando que alguns aminoácidos têm sabor sim, tipo glicina, naturalmente, esse nome glicina já atribui ao seu sabor doce, né, de algum idioma antigo, significa doce, justamente por ele ter sabor adocicado. Uma coisa, o glutamato, sabe, você deve ter visto glutamato monossódico, principalmente shows, compostos de soja, justamente está associado àquele quinto sabor, umami, sabe? Aqui, em termos de nutrição, é bastante importante você saber que alguns aminoácidos são ditos essenciais. Por quê? Acaba que nosso corpo vai usando vários aminoácidos para a síntese das nossas proteínas, certo? É importante tê-los. Então, não é que os não essenciais vão fazer falta, mas a gente consegue obtê-los fora da alimentação, quer seja por modificações de um outro aminoácido, ou seja, através de uma rota metabólica de outro aminoácido essencial, ou de outro componente, certo? Do nosso próprio organismo, do ciclo de Krebs, aí vai. Então, basicamente, esses essenciais são importantes para a nossa dieta. Uma coisa aqui que eu acabei não colocando é em relação a aminoácidos, a relação deles com
síntese de neurotransmissores. Por exemplo, o triptofano está associado à formação da serotonina. Se você pegar a molécula assim da serotonina e analisar com o triptofano, ambos têm estruturas muito similares. Outro exemplo, por exemplo, o GABA origina do glutamato, certo? E aqui temos um exercício do Leninger e você pode responder assim mentalmente, assim, só para saber se você está aprendendo. Aqui é uma parte do exercício, certo? Eu não trouxe todo ele. Eu vou fazer alguns e você vê se acertou, digamos assim. Aqui, ó. Basicamente, esse exercício vai pedir que correlacionar, é tipo ligar pombo, sabe? A um desses momentos. Esses daqui são ele separou 5 momentos da titulação e pede que você correlacione com as letras. Por exemplo, vou fazer o primeiro, aí você faz entre os outros. A glicina está presente predominantemente como a espécie protonada aqui e o H aqui. Ou seja, ela está totalmente protonada, ou seja, é nesse estágio 1, certo? Não é no 2, porque no 2 não é predominantemente, já é metade desse forma toda protonada para aquela que perdeu o hidrogênio do carboxila. No final do Leninger tem uns exercícios muito legais também, recomendo fortemente vocês fazerem. E é isso aí.